15 de outubro é o dia do professor. O que será que essa categoria tem a festejar no Brasil, no Piauí e em Teresina? Convidei aqui para uma palestra comigo, francamente, um professor que, com sua equipe, revolucionou o ensino numa cidade pequena, no interior do Piauí, destaque nacional. Professor Amaral, lá do Cocal dos Alves. Professor Amaral, boa noite. Boa noite, Pedro. Eu quero lhe cumprimentar e, através do senhor, cumprimentar toda a categoria tão importante que é a categoria do professor, profissão do professor. A profissão mestre, profissão mãe de todas as profissões. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, me sinto bastante honrado com todas as palavras muito elegantes e estimulantes para o nosso trabalho como professor. Queria que todos, de fato, mereciam escutar o que eu escutei agora aqui no início do programa. Professor, muito feliz. Professor, tem que comemorar? Tem a categoria? Alguns fatos, sim. A educação, como um todo, sofre há muitos anos esse descaso, culpa, talvez, assim, de uma herança, talvez, meio maldita aí de épocas bem distantes. Mas que aquilo, eu considero que o mais distante talvez fosse um reconhecimento melhor ainda da sociedade. Eu imagino que os nossos representantes nada mais do que trazem os anseios da sociedade como um todo. E eu lamento muito essa falta de reconhecimento do professor para a sociedade, para a comunidade como um todo. Para que sejamos olhados com melhores olhos. Eu digo que temos alguns fatos a comemorar, porque imagine só, a gente já conseguiu um piso salarial do professor. Era utopia, talvez assim, digamos. Nós temos, vamos supor, a garantia de 1/3 das nossas atividades fora da sala de aula. Mesmo assim, é um salário muito aquém daquilo que o professor de fato realiza. O professor é aquele profissional que, na hora que ele falta lá numa localidade, todos os estudantes vão para casa e todo mundo sabe, a comunidade inteira sabe que o professor faltou. É aquele que não pode empurrar o trabalho para amanhã, para depois da manhã, para sábado. A casa do professor é hoje, né? É hoje. Cadê a escola, né? A residência do professor é uma extensão da escola. O professor vive aquilo. A responsabilidade é muito grande. Então, eu acho que tudo começa por essa valorização, que passa, obviamente, por essa valorização financeira, nós precisamos ter, mas que precisamos ter uma valorização como um todo de uma sociedade que olhasse muito mais para os professores, os mestres que fazem todas as profissões, como você bem citou. Nesses tempos de hoje, professor, eu fui professor durante mais de 25 anos, não tinha ainda a internet, os tablets, os aplicativos. A gente ficava ali, cara a cara com o aluno, olhando, conversando com ele. Hoje é diferente, hoje tem aí a tecnologia à disposição. Uhum. Mas há também uma dificuldade em alguns setores familiares de convencer os meninos, que tem uma parte que diz assim, não, meu filho vai ser jogador de futebol, porque é uma profissão que rende muito e vai ser a nossa loteria. Aí a mãe diz, não, minha filha vai ser modelo, porque também é uma profissão muito boa. E para você convencer um adolescente ou um pré-adolescente a permanecer na sala de aula, a técnica que os senhores usaram lá em Cocal dos Alves, a sua equipe, seus companheiros, seus colegas, funcionou. Houve alguma dificuldade, professor, para convencer essas crianças? Olha, já perguntado algumas vezes, agora mais cedo, em Cocal dos Alves, o nosso maior trunfo, talvez, tenha sido essa aliança muito forte entre o conjunto professores e o conjunto alunos. A gente se dá muito bem, a gente consegue fazer um trabalho em muita harmonia. Então, a família contribuiu? A família contribui, mas primeiro nós conquistamos os alunos. É engraçado. A família vem agora. E nesse sentido, o que nós conseguimos? Nós conseguimos fazer com que tudo aquilo que fosse levado como projeto nosso, como projeto da escola,
para a sala de aula foi sempre muito bem recebido pelos alunos. Eles vestiram sempre a camisa. Quer dizer, a gente consegue convencê-los para os estudos, para os Você estudos. gostou, prazer pela Exatamente. aptidão. É incrível saber, por exemplo, um dado que eu li hoje, que apenas 3,3% dos estudantes brasileiros querem ser professor. É uma dificuldade enorme para Muito a nossa pouco, carreira. Em Cocal dos Alves é engraçado, ocorreu um movimento muito inverso. Isso foi muito bom. Assim, por exemplo... Todo mundo quer ser professor. Exatamente. Se você for lá na Escola Agostinho Brandão, dos 18 professores que a escola tem, 12 são ex-alunos nossos. Sim, 2/3. Então, não saberia talvez assim dizer porque... mas eu sei que nós, professores, conseguimos inspirá-los. É claro que eles não tiveram oportunidade, nem em casa, nem nos seus familiares, de ver outras profissões, exemplos, e aí acabaram, eu imagino, que se inspirando nos seus professores. Isso é bom? É muito bom. Sabe por quê? Por conta de um dado muito interessante que eu acabei lendo hoje também. Dos jovens brasileiros que pretendem ser professores, a média deles na avaliação do PISA, ela tem, por exemplo, em matemática e ciências, 18 pontos abaixo da média do país, do Brasil. Diferente, por exemplo, que na Alemanha, especialmente em matemática, a pontuação dos estudantes que querem ser professor tem 52 pontos acima da média dos estudantes da Alemanha. Quer dizer, eles estão lá recrutando as melhores cabeças. E nós aqui, não. Então, assim, por necessidade, talvez, de uma política que traga essas melhores mentes para as salas de aula, é claro que realmente é muito pouco atrativo, o professor realmente ganha muito pouco, acaba que, desse jeito, a gente não pode, como você perguntou no início, comemorar ainda o Dia do Professor. Eu estava comentando outro dia sobre esse fato também, que eu fiz uma comparação. O professor e o magistrado, o juiz, o julgador. O professor, ele dá aula, planeja a aula, aplica a aula, prepara a prova, aplica a prova, corrige a prova. O magistrado, ele tem ali ao redor dele uma assessoria completa que lhe dá todo o suporte para pesquisar a lei, para fundamentar uma sentença e, em alguns casos, até preparar a sentença. Há casos em que o assessor competente prepara a sentença e o juiz assina. Não é o caso do professor. E comparando o salário de um com o outro. Ele tem tudo isso e ainda ganha bem. Muito bem, acima do professor. O professor não tem esse aparato. Não tem. Não. Ou mudou do meu tempo para cá? Se eu tenho alguém que prepara a prova, a aula, que aplica e corrige? Não dá. A gente não dá para você tirar. A gente não tem esse auxílio, né? Nós não temos esse auxílio. Não tem. 2,5 mil reais por 40 horas aulas. Já nos consome bastante. E para chegar a um teto maior, tem que ter o doutorado, né? Dedicação exclusiva. E a coisa só melhora quando chega no ensino superior. Isso. Aqui na base... E é um problema, mesmo assim. O plano de carreira, ele é bom no ensino da rede federal. Federal, pois é. Exclusivamente. Ensino público federal. Hoje até o ensino privado está um pouco defasado também. Com certeza. Está um pouco defasado. Mas isso não tira o estímulo do professor, não. A vocação, quando ele é vocacionado mesmo, né? Mas assim, nós somos uma população muito grande, mais de 2 milhões de professores. Então, não dá para dizermos que temos 2 milhões de professores. Na sala de aula. E com vocação. E com uma função meio que de sacerdócio. Não dá. Na verdade, é uma atividade de trabalho também. E os governos precisam entender que tudo aquilo que é invertido na formação, na qualificação do professor, tem um retorno.
E o produto disso, quem usufrui é o Estado como um todo. Então, é um dia para fazermos essas reflexões. Um dia, né? É um dia importante. O dia 15 de outubro, que é o dia do professor. Eu perguntei, tem algo a comemorar? Senhora, altos e baixos, né? Quero crer que mais baixo do que altos. É verdade. Por aí. E como está a escola lá, professor? O senhor hoje está numa atividade aqui em Teresina, uma função aí no cargo do governo, o senhor tem ido lá? Sim, porque eu... Tem acompanhado? Tenho sim, porque desde de junho eu acabei agora me dedicando a uma nova atividade que eu vislumbrei alguns entes bastante importantes, mas eu não vou conseguir tão cedo e nem tão logo me desligar lá da escola com 19 anos que estou lá. O senhor gosta de ser professor? Eu gosto muito. Na verdade, vocacionado? Eu acho... É uma história muito longa, porque eu na hora que... É engraçado, eu vou contar bem rapidinho, mas na hora que eu escolhi, por exemplo, ser professor... Quer dizer, eu não pude escolher ser professor, eu precisava de um emprego. E por alguns instantes eu fugi, por exemplo, do 2º grau pedagógico para não virar professor. E fui fazer o 2º grau científico, e na hora que eu fui prestar o vestibular, as opções eram educação física, pedagogia e matemática. Aí eu, de novo, corri, por exemplo, de pedagogia. Olha só o destino. E quando eu entro para matemática, era talvez vislumbrando e estudar essa matéria considerada difícil para me preparar para um concurso federal, uma coisa e tal. Mas eu sou jogado numa turma que a minha graduação foi naquela graduação de expansão da Universidade Estadual do Piauí, na modalidade que era chamada modalidade período especial, que eram cursos de licenciatura para a formação de professores, imediatamente depois da aprovação da LDB 96. E eu fui jogado numa sala de professores que já davam aula que não tinham formação. Então, eu fui... eu entrei nesse exercício. Já estava no mercado. Já. E como é justamente a área mais carente, no primeiro ano eu já fui para a sala de aula. Então, eu fui me envolvendo. E eu fui entrando neste problema, nessas questões. E eu fui... nos 4 primeiros anos eu tive muita dificuldade, muita imaturidade, não entendia muito o sistema, era muito cabeça dura, digamos, muito exigente até. Você começou lá ou aqui? Comecei lá em Cocal dos Alves. E depois, quando nós passamos pelas primeiras avaliações institucionais, eu vi que alguma insistência minha vinha dando certo. E eu fui moldando, eu fui melhorando tudo isso. E daqui a pouco eu percebi que eu sabia fazer aquilo. Terminou a faculdade aí? Isso. E mais tarde, por exemplo, até antes de assumir essa nova função, eu dizia, toda vez que era convidado para alguma outra coisa, eu dizia que eu só sei dar aulas. Eu sou professor. Eu só sei dar aulas. E de fato, é aquilo que eu mais me vejo fazendo bem. Eu estou com pouco tempo agora de sala, mas ainda continuo, eu ainda acompanho os estudantes das Olimpíadas de Matemática. No sábado ainda temos essa atividade. E estou aí em um período meio que de transição, porque nessa nova função vislumbra a possibilidade de ajudar de alguma maneira estes alunos que, como os meus se interessaram pelo ramo das exatas, especialmente eles, eu acho que eu posso dar uma contribuição nesse sentido, e entre outras coisas. Mas eu estou meio que ainda numa fase experimental, né? Daqui a pouco eu posso dizer, não, eu quero voltar. Lá na FAPEP, professor, o senhor tem bolsa, né? E pode contribuir para o aprimoramento desses meninos aí. Perfeitamente. Na hora que... Ele preside a FAPEP, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Piauí. Perfeitamente, Pedro. Na hora que eu imagino, assim, a gente tem que olhar para todos os lados, perceber as dificuldades atuais. Superá-las, né? Superá-las. Atravessando tudo isso, existem bons projetos que nós estamos pensando. Eu estou, a convite do governador, construindo uma equipe muito boa, e nós queremos exatamente pensar, por exemplo, em Piauí, pesquisa a longo prazo. Longo prazo. E, portanto, fomentar o que esses meninos veem com uma certa bagagem,
por ocasião da participação deles nessas competições de conhecimento, e na universidade eles precisam de apoio. Na hora que, por exemplo, foram criados esses programas de cota, que nós usufruímos muito bem em Cocal dos Altos, aliás, é muito bom ressaltar. Cocal dos Altos, a Escola Agostinho Brandão apareceu tanto com esses grandes indicadores, veja bem, em comparação a outras escolas da rede pública de ensino. Até daqui mesmo, comparando. E quando esses meninos lá aproveitaram muito bem essas vagas de cotas de escola pública, em todas as áreas. É por isso que hoje os médicos da cidade são ex-alunos, os 2/3 dos professores da escola são ex-alunos nossos, e entre outras grandes áreas que antes eram profissionais de fora e que agora são ex-alunos nossos. Então, é muito bom, né? Muito bom. E é engraçado, porque a gente caminha para resolvermos a longo prazo o grande problema do nosso município. A gente precisa melhorar o índice de desenvolvimento humano da nossa cidade. É um dos piores do país. Você acredita? Mas vai melhorar. Mas vai melhorar. E a gente, por educação, e é por isso que é um investimento que os governos, que os líderes, assim, não conseguem consolidar, porque há uma mudança muito repentina na hora que muda um governo. E, na verdade, é um projeto sempre a longo prazo. E nós acreditamos que em Cocal dos Altos, embora demore muito, mas é pela educação que nós vamos mudar aquele lugar. Mas mudar o estado todo, professor. Não é só Cocal dos Altos, o estado todo. Eu quero agradecer ter vindo aqui. Professor Amaral, que gentilmente nos atendeu o nosso pedido e veio para essa entrevista hoje aqui no Dia do Professor. Quero mais uma vez saudá-lo e saudar através do senhor toda a categoria. Eu fico muito feliz pelo convite, muito feliz em conversar. Já vou estar aqui para falar da FAPEP, viu? Claro. Vou combinar com a minha produção. Claro que sim. E temos muito a falar. Tá certo? Fico muito feliz. Muito obrigado, professor Amaral.